Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Nós estamos falando sobre o poder dos pensamentos e como realmente podemos escolher o que nós pensamos. Teve um tempo na minha vida em que isso foi uma grande revelação para mim, porque eu não sabia que eu poderia fazer algo com os meus pensamentos. E eu ficava pensando em tudo que se passava na minha cabeça. Logo eu percebi que muitos dos meus pensamentos eram coisas que o inimigo, o diabo, estava colocando na minha mente porque ele queria destruir toda a minha vida. A Bíblia fala que nós podemos ter uma vida excelente tendo uma mente renovada pela palavra de Deus. Continue comigo e ouça mais um pedaço desta série sobre o campo de batalha da mente. Nós temos duas mentes e acho que isso é uma das coisas que às vezes nos confunde. A Bíblia diz que nós temos duas mentes. Nós temos a mente da carne e também temos a mente do espírito. Você pode pensar uma coisa primeiro e depois pensar outra. Em Romanos 8,6 diz assim: a mente da carne, eu amo isso. É senso e razão sem o Espírito Santo. Em outras palavras, a mente da carne é o que eu consigo inventar. Você já perguntou alguma coisa para uma pessoa e ela disse: bem, veio da minha cabeça? Quem quer algo que vem da cabeça de alguém? Eu não quero. Eu posso conseguir isso de mim mesma. Diz aqui, a mente da carne, que é senso e razão sem o Espírito Santo, é morte. Morte que inclui todas as misérias vindas do pecado, tanto agora como depois. Então, eu acho que é certo dizer que se nós vivemos da carne, ou se pensamos de acordo com a carne, nós experimentaremos todo tipo de miséria conhecida pelo homem. Algumas coisas erradas na vida estão ligadas a coisas erradas na sua mente. E se você puder ter sua mente renovada, você também começará a experimentar a nova vida que Jesus morreu para dar a você. Você não precisa falar para que Deus faça algo bom para você. Ele é bom e quer fazer tudo de bom para você. Mas você precisa entrar em acordo com Deus. Se você está pensando no monte de lixo que o diabo coloca na sua mente o tempo todo, e acredita em suas mentiras, se você está vivendo no engano, então mesmo que Jesus tenha morrido uma morte tão dolorosa para que você tivesse uma vida ótima, você não experimentará dessa vida. A Bíblia diz em Romanos 12:2 que você precisa ter a sua mente renovada. Não sejais conformados com o mundo, mas sejais transformados. Como? Pela total renovação da vossa mente. Provérbios 23:7 diz assim: como o homem pensa no coração, assim ele é. 2 Coríntios capítulo 10, 4 e 5 diz que nós estamos numa guerra. E essa guerra que lutamos não é uma guerra natural, é uma guerra espiritual. E que Satanás tenta construir fortalezas nas nossas mentes. E que devemos jogar fora pensamentos errados, imaginações erradas, questionamentos e teorias que se levantam contra o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Você não pode saber quando o diabo estiver mentindo para você se você não conhecer a palavra. Você me escutou? Você precisa estar ouvindo fitas enquanto estiver se arrumando pela manhã, enquanto estiver dirigindo seu carro. E todos esses momentos que eu chamo de momentos passivos. Em outras palavras, você pode estar fazendo algo que precisa ser feito, mas não deixe que nada, realmente nada, te impeça de ouvir uma boa música ou uma boa mensagem. Principalmente quando uma guerra está acontecendo na sua mente. É um dos momentos mais importantes para que você coloque uma dessas fitas ou um bom CD de música. Porque se você estiver alimentando a sua mente com uma outra coisa, o diabo não poderá usá-la como depósito de lixo. Aleluia! A mente da carne traz todo tipo de miséria. Mas a mente do espírito é vida e paz. Agora e para sempre. Nós temos duas mentes. Abre Romanos 13:14. Algumas páginas à frente. Mas vista-se com o Senhor Jesus Cristo, o Messias, e não satisfaça os desejos da carne. A Bíblia Amplificada diz: essa é a maneira de prover para a carne. Pare de pensar sobre os maus desígnios da sua natureza física para satisfazer os desejos e concupiscências. Deixe-me falar isso de outra forma. Vista-se de Cristo. E pare
de deixar que a carne domine sobre a sua vida, pelo pensamento sobre todos os maus desígnios. Porque quando você faz isso, você abre uma porta para que a carne seja satisfeita. Em outras palavras, se eu continuo pensando sobre algo injusto que alguém fez comigo e fico pensando sobre isso, pensando sobre isso, pensando sobre isso, pensando sobre isso, eu vou te falar a verdade. Quando eu estiver perto dessa pessoa, com certeza não tem jeito de tratá-la bem. Mesmo se eu tentar manter minha boca fechada, ela perceberá na minha linguagem corporal ou perceberá quando olhar para o meu rosto. É por isso que nós temos que perdoar e perdoar rapidamente. Precisamos meditar sobre o amor na Bíblia. Tem um versículo que você precisa se comprometer a memorizar e meditar nele. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E que tal Mateus 13:34? Novo mandamento eu vos dou, para que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Com isso todos os homens saberão que sois meus discípulos. Igreja, nós temos que andar em amor. E você não poderá andar em amor se você não tiver pensamentos de amor. Aonde a mente vai, o homem vai atrás, nós nos preparamos para a ação com os pensamentos que nós temos. Se alguma coisa passa pela sua mente que não está de acordo com a palavra de Deus, que você sabe muito bem que vai envenenar a sua vida e não é o que Jesus pensaria nesta situação, você pode dizer, eu não posso pensar nisso, e propositalmente você pode pensar em outra coisa. Você precisa ser muito cuidadoso com o que você pensa sobre si mesmo. Precisa ser muito cuidadoso com o que pensa sobre as outras pessoas. Precisa ser cuidadoso com o que pensa sobre o futuro. Porque o que você pensa hoje provavelmente é o que você viverá amanhã. Vamos, igreja. Coloque um basta em pensar em coisas que são da carne. Quando você nasce de novo, sua mente é nascida de novo. Sabia disso? Depois de renascido, você olha no espelho e ainda se parece o mesmo. Você pode receber a Cristo como seu Salvador e se você não trabalhar com o Espírito Santo para renovar a sua mente, ainda ficará pensando os mesmos lixos de sempre. Na verdade, você pode nascer de novo e continuar pensando nos lixos. Continuar fazendo muitas coisas antigas. Eu creio que uma pessoa nascida de novo, você pode ver as mudanças em sua vida porque ela tem frutos. Mas o seu comportamento não vai mudar muito se realmente você não mudar o seu pensamento. É por isso que a Bíblia diz em Efésios 4 que nós devemos ter as nossas mentes e nossas atitudes renovadas diariamente. Sabe o que isso quer dizer? Todos os dias eu preciso controlar, disciplinar e treinar a minha mente. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É muito bom exercitar e disciplinar o seu corpo, mas você precisa também disciplinar a sua mente. Não deixe a sua mente ficar vagando fazendo o que ela quiser. Você pode pensar que só porque esses pensamentos são particulares e estão no seu interior que não tem nada a ver. Mas isso é uma das mentiras que o diabo fala para todo mundo porque, primeiramente, Deus é Deus dos corações. E ele disse, quando você olha para uma mulher e você pensa nela de uma maneira errada, isso não é diferente do que se você tivesse cometido adultério com ela. A Bíblia diz, quando você odeia o seu irmão, é como se você matasse o seu irmão. Então diga, meus pensamentos são muito importantes. Nós todos temos pontos altos em nossa caminhada com Deus. Quando eu fui cheia do Espírito Santo, isso foi um ponto alto para mim. Quando Deus me ensinou a importância de buscá-lo, pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por mim, isso trouxe uma grande mudança na minha vida. Não tente usar Deus para conseguir tudo que você quer. Busque somente pelo que Ele é. Porque Ele é tremendo. Você não pode viver sem Ele. Um pequeno momento em sua presença é melhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar.
Um outro ponto alto na minha caminhada foi quando ele me mostrou a importância da vida interior. Sabe, eu acredito que muitas pessoas passam por toda a sua vida cristã preocupadas com sua aparência. Os fariseus religiosos agiam dessa forma. E Jesus falou algumas coisas realmente duras para aqueles fariseus. Ele disse: vocês se apresentam bem, dizimam, participam de todas as reuniões, observam todos os feriados religiosos, mas por dentro estão cheios de maldade, maus pensamentos, julgamentos e pensam que são melhores que as outras pessoas. Vamos, gente. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso pensamento. O diabo está sempre tentando nos levar a criticar, julgar e encontrar defeitos. Mesmo quando não é algo que sai da sua boca, quantas vezes nós olhamos para alguém que está fazendo alguma coisa e por causa do orgulho nós pensamos: eu nunca faria isso. Nós precisamos aprender a reconhecer essas coisas, porque Satanás, na verdade, está tentando construir uma fortaleza de amor frio no seu coração. E começamos a ter uma dureza de coração quanto às outras pessoas. A palavra nos ensina que nós devemos ser misericordiosos, perseverantes e gentis, e que devemos nos esforçar para levar restauração às pessoas e que não podemos pensar além do que somos. Devemos pensar de nós mesmos de acordo com os dons da graça que nos foi concedida. Se alguma pessoa na sua família, um amigo seu, for muito lento e demorar muito tempo para fazer as coisas, e você é um tipo de pessoa rápida, veloz, é muito fácil ficar irritado. Não acredito no quanto você é mole, no quanto você é devagar. Bem, quer saber? Se Deus não tivesse dado um dom a você para compreender as coisas rapidamente, você também seria devagar. Então, em vez de ficar julgando os outros, nós precisamos agradecer a Deus pelo dom que Ele nos deu e procurar o dom de Deus na vida das pessoas, porque você pode conseguir fazer algo que eles não conseguem, mas se você olhar um pouquinho, encontrará algo que eles fazem que você não faz. Normalmente, as pessoas que fazem as coisas mais devagar fazem melhor do que as que fazem rápido. Nós completamos o trabalho, mas algumas vezes esquecemos os detalhes. Aleluia! Estou pregando bem aqui, eu posso dizer. Você gosta do jeito que me encoraja quando ninguém faz isso por mim? Nós vamos falar sobre algumas das várias condições que nossa mente pode se encontrar e tentar perceber o que é normal. E como Jesus provavelmente estaria pensando? Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. Diga: eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia Amplificada diz que nós temos os pensamentos, os sentimentos intentos do coração dele. Então, na minha mente do Espírito, eu tenho a capacidade de pensar como Jesus pensa em qualquer situação. Mas uma das coisas que precisamos fazer... E, gente, nossa sociedade está lutando contra nós. O diabo está usando a nossa sociedade para lutar contra nós. Nós precisamos ir mais devagar. Nós precisamos dar uma parada para podermos discernir as coisas. Para aprendermos a pensar no Espírito e para podermos tirar um minuto para sondar os nossos corações. E perguntar a nós mesmos: isso é realmente o que Jesus faria? E não importa o nosso sentimento. Nós precisamos alinhar nossos pensamentos, nossas palavras e nosso comportamento com a palavra de Deus. Posso te falar uma coisa? Eu acabei de falar algo que significa realmente estar morrendo para si mesmo. Paulo disse: eu morro todo dia. Ele disse: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Jesus disse: aquele que desejar me seguir, deve tomar a sua cruz e me seguir. Deve esquecer de si mesmo, perder-se de vista de todos os seus desejos, me seguir. Isso é maturidade espiritual. Isso significa morrer para si mesmo. Se você realmente quiser viver, então precisará morrer. Veja, Jesus morreu e ressuscitou.
Nós não estamos falando de uma morte física e de uma ressurreição espiritual. Nós estamos falando de morrer nesta terra para si mesmo, para o egoísmo, para a mente da carne e para todas as coisas sujas da carne, para poder ter a vida verdadeira que Jesus morreu para te dar. Odiar as pessoas não é uma vida real. Ter ciúmes não é uma vida real. Ser crítico não é uma vida real, porque assim você estará cheio de veneno. Nós podemos ir à igreja e pular com todo mundo, e podemos saber todos os versículos certos na hora certa, mas se por dentro estivermos cheios de lixo, nós teríamos uma vida envenenada, e no momento que menos esperarmos, essa coisa miserável que está dentro de nós encontrará uma forma de sair e de se revelar quando preferíamos que ela ficasse escondida. Vamos voltar. Use a sua imaginação santa. O Dave feriu meus sentimentos. Nós estamos só imaginando. Pobre Dave, eu sempre pego ele. Digamos que o Dave feriu meus sentimentos. Não posso acreditar. Não posso acreditar que ele não se incomodou de comprar um presente de aniversário. Eu não posso acreditar que ele esqueceu do nosso aniversário, que ele não percebeu que eu estou trabalhando duro. E eu preciso que ele faça alguma coisa. Eu posso ficar pensando. E quanto mais eu penso nisso, mais miserável eu fico. Mais amargurada eu vou ficar. Com a cara mais fechada eu vou ficando. Mas se eu pensar um minuto e disser, como Jesus resolveria essa situação? Bem, podemos saber a resposta. Quantos aqui já sabem a resposta? Nós não somos burros como fingimos que somos. Sabe o que acontece conosco? Nós temos um ouvido seletivo. Nós ouvimos de Deus o que queremos, e o que nós não queremos ouvir de Deus, nós fingimos que não conseguimos.